Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje é dia de fazer aquele vídeo que particularmente eu gosto bastante. São os meus preferidos, assim, em matéria de reviews. Que é o vídeo review de um novo volume da coleção do Karl Barks que a Panini está lançando, né? Volume aqui é a Cidade de Ouro. Esse tem uma pequena curiosidade no volume, que ele é o volume 14 e também é o 14º a ser lançado. Para quem não está muito ligado nisso, pode não ser muita coisa, mas acho que a maioria de vocês já sabe que esses volumes estão sendo lançados fora de ordem, mas nesse daqui coincidiu com o número de publicação ser o número que foi lançado. Mas enfim, vamos aqui começar a folheação, a folhamento, a folhagem, a folia. Aqui tem a lista dos volumes que já lançaram. Viu o Natal na Montanha, O Segredo do Castelo, Perdido nos Andes, Em Busca do Unicórnio, Papagaio Contador, Viu Metal e os Vilões, Trenzinho da Alegria, Nadando Dinheiro, A Noite das Bruxas, A Cidade Fantasma, Coroa Perdida de Gengis Khan, O Segredo do Andorica e A Mina Perdida do Perneta. Inclusive, se você olhar com esse volume 14 aqui, agora você já pode colocar eles na ordem certa, tirando os antes e os depois. Ele fica numa ordem certa. Começou no 5, vai ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse é o 14, 15, 16, 17 e 18. Que a gente tem o índice das histórias, como sempre. O principal, que é o que dá nome ao volume As Cidades de Ouro, né? Antes de entrar na história em si, eu vou contar um pouquinho de uma história de bastidores. Eu sempre fiz isso, mas depois que eu comecei a fazer os reviews tanto pro meu antigo blog quanto agora pro canal aqui, sempre que eu leio uma história, eu fico com o celular do lado para pesquisar alguma coisa na internet, alguma curiosidade, alguma coisa que me chama a atenção. Eu paro a história e dou uma pesquisada. Não é a primeira vez que essa história sai no Brasil, obviamente, mas nas traduções anteriores não foram fiéis ao original, como essa daqui. Eu acho que a coleção a Abril lançou também, o melhor da Disney. Porém, que aqui, pelo diálogo, dá a impressão que o Tio Patinhas e o Pardal estão se encontrando pela primeira vez, porque o Pardal não reconhece o Patinhas logo de cara, assim. Aí quando eu li isso aqui, eu fui dar uma pesquisada. A primeira aparição do Pardal foi lá na história do Gastão, lá. Ele aparece rapidamente falando com o próprio Gastão. Depois ele já apareceu em algumas histórias contracenando com o Donald, mas com o Tio Patinhas. Essa daqui é a primeira vez que eles efetivamente se encontram. Só que depois de eu ter feito essa pesquisa toda, etc., aí na hora que eu cheguei nos textos, ele chama a atenção para esse detalhe, que esse é o primeiro encontro do Tio Patinhas com o Pardal. Podia ter poupado um tempo de pesquisa se eu tivesse lido o texto antes, como às vezes eu faço, quando eu já li a história, mas fazer essas pesquisas é uma coisa que eu gosto, então eu achei legal. Mas vamos à história agora. Já tem um bom tempo de vídeo aí, eu nem comecei a falar. Essa história aqui, como vocês já devem saber, foi nela que o George Lucas e o Steven Spielberg se inspiraram para fazer a famosa cena lá da pedra rolante lá no Indiana Jones. Que o George Lucas é fã do Karl Barks. Essa história também inspirou o episódio piloto do DuckTales, a série original, quando eles encontram o navio no deserto. Ela tem a ver com o Tesouro dos Sóis Dourados. Eu comentei essas referências DuckTales original às histórias do Barks no vídeo que eu vou deixar aqui para vocês verem, aparecendo aqui. Outra coisa que chama atenção nessa coleção aqui é que não só os textos, mas também a colorização é fiel à primeira publicação da história. Eu já comentei isso em outros vídeos, mas chama atenção algumas coisas, tipo, nessa história aqui os metralhas aparecem com camisa branca e não com as tradicionais laranjas que eles normalmente usam. O carro do Donald aqui, o 313, é azul. E outras coisas, a roupa do Tio Patinhas vai mudar de história para história. Antigamente ele não tinha muita preocupação com isso, com padronizar os personagens. Nesse trecho da história aqui, esse quadrinho aqui me lembrou bastante o quadrinho lá do Segredo do Castelo. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem a comparação, o ângulo da cena, os personagens assustados assim. Assim que eu li, eu falei, eu já vi essa cena antes, aí eu lembrei do Segredo do Castelo. Aqui está o trecho, que assim como no filme os metralhas tiram também um ídolo de Jade e acabam ativando a armadilha que faz a pedra soltar e destruir tudo.
aqui o Ouro e o Repolho. A história em si não tem muito o que comentar, mas depois o Don Rosa fez uma continuação para essa história aqui, usando o cientista que aparece na história. Aqui vocês veem que o Metralha já tá com a camisa laranja de sempre, não está mais branca como na edição passada, na história passada. Nessa edição tem várias histórias de uma página com esse garçom aqui do bar. Ele inclusive já tinha aparecido em outras piadas de uma página. Acho que o Barks pensou em várias piadas que se passa no bar e resolveu passar tudo passando no mesmo lugar. Em outro vídeo passado eu comentei que nessa primeira fase aqui do Tio Patinhas é onde estão a maioria das histórias que DuckTales se inspirou para fazer a série original. Os melhores episódios da série original é baseado na maior parte dessas histórias aqui. Aqui a gente tem outro, tem o Lemming e a Correntinha. Apesar da história ser um pouquinho diferente aqui e lá, a ideia geral é a mesma, né? A única combinação do cofre do Tio Patinhas tá o medalhão e ele acaba ficando preso no pescoço do Lemming, que os patos têm que sair atrás do bichinho até a Noruega. Não, a história que o Barks gostava, que o que ele cita, que ele sempre gostou de exagerar nos desenhos. Aqui ele fez 1 zilhão de Lemmings nessa história aqui. Mais uma história de corrida de barcos a vapores. Barks já tinha feito uma com a vovó Donald, também tem barcos a vapor. Também é uma das histórias que o Don Rosa depois fez. Não uma continuação, mas ele fez um prequel, porque na saga do Tio Patinhas mostra a corrida que o tio do Tio Patinhas e o tio desse porcolino aqui participaram no passado, fazem referência a ela. Outra história que DuckTales de 87 bebeu da fonte, o Velo de Ouro. Lá tem a história também que tem as arpias, etc. Inclusive, no DuckTales atual também aparecem as arpias. Eles não citam o Velo de Ouro, mas tem as arpias. Inclusive, eu vou voltar no assunto arpias em um vídeo que eu tô querendo fazer em breve aí. Normalmente o Bark fazia as pinturas de uma página completa, né? Aquelas cheias de detalhes, etc. Mas algumas vezes ele fazia algumas que eram pequenas. Tipo, tem uma pintura que a referência a essa cena aqui do Tio Patinhas indo pegar o tesouro, o Velo de Ouro. Eu também vou deixar aqui do lado para vocês verem a comparação. E esse é o último volume. Tem os textos aqui, como eu sempre falo para vocês, leiam um texto que é legal. Por exemplo, o negócio do encontro do Pardal com o Tio Patinhas. Se eu não fosse tão doido de sair fazendo pesquisa doidado, eu ia descobrir isso nos textos. E alguns que eles cometem o mesmo erro que eu sempre falo, que eles apenas fazem um resumo da história. Eu acho esses textos meio idiotas, mas outros eles dão algumas curiosidades que é interessante de você saber. Sempre falo que ela enriquece a leitura, né? Também a gente tem aqui uma seção com alguns quadrinhos que foram alterados, uns pelos editores, como no caso da história das arpias, outro pelo próprio Barks para diminuir o tamanho da história, mas eu vou deixar vocês lerem, não vou entrar muito em detalhes nisso. Esse foi o volume 14 e duas coisas interessantes que diz respeito à adaptação dessa história. No Facebook lá do Marcelo Alencar e o Fábio Figueiredo, que são os responsáveis pela edição do volume, eles comentaram que eles criaram uma fonte para ficar ainda mais fiel à fonte usada antigamente na primeira publicação da história. Isso é uma coisa que eu não teria notado se eles não tivessem falado. Também é uma curiosidade bacana. E a outra aqui, eles corrigiram um erro da edição original aqui. Vou deixar aqui do lado para vocês verem. Vocês podem ver que o pé do patinho aqui tá no meio das moedas. Eles não coloriram. E aqui o Fábio Figueiredo corrigiu isso pintando de laranja aqui. Também é um detalhe pequeno, bobo, mas é uma coisa que ajuda a valorizar o trabalho deles. Eu tenho algumas ressalvas em questão da tradução, etc. Mas eu vou deixar para comentar isso quando eu falar do volume dos Três Cavaleiros do Don Rosa. Mas em relação à coleção do Barks aqui, eu não tenho o que reclamar. Então isso foi o volume do A Cidade de Ouro, ou A Cidade do Ouro. Inclusive é uma coisa, eu sempre chamei de A Cidade de Ouro, mas eu percebi que eu sempre falei errado. A Cidade do Ouro, volume 14 da coleção do Barks. Continue vendo os vídeos que eu tenho feito aí. Eu tenho mais alguns vídeos preparados, prontos para gravar. Inclusive alguns sobre coisas do Barks também. Mas eu não quero lançar tudo junto, porque senão esse canal fica só sobre o Barks. Não que eu reclamasse, mas quero variar. É isso, continue assistindo os vídeos. Aí no final vai aparecer mais 2 vídeos para vocês assistirem. Se vocês não viram. Se vocês não viram, também assista o vídeo lá da comparação do Barks e DuckTales. É um vídeo que eu tenho orgulho. E até o próximo vídeo.